Oferecimento Gorila. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Precisamos de um novo renascimento, de um novo renascimento. Loucuras do Alexandrelli, meus amigos e amigas, hoje um convidado mais do que especial, um grande figura, uma grande personagem, uma cabeça maravilhosa desse país na parapsicologia, o grande Padre Quevedo. Padre Quevedo, esse programa chama Loucuras em homenagem a Erasmo de Roterdã, grande humanista do século XVI. Então a pergunta é o seguinte, Padre Quevedo, Santo Daime é religião? O Santo Daime o consideram como religião e tem outros nomes. É uma droga. Eu tenho aqui algumas fotografias aqui onde se inaugurou. Este concretamente o xamã Carlos, un indio da selva amazónica en Ecuador. E esses índios fazem uma espécie como de religião misturando tudo. O animismo, ou seja, que pensam que todas as plantas têm alma, que são deuses, e depois se misturaram com o catolicismo. Aqui também se misturaram com a Umbanda, Macumba, o Candomblé, tudo que for... O sincretismo religioso. Tudo que for sincretismo, com o Santo Daime cabe. Porque tomando Santo Daime, podem ser sensatos em outras coisas. Mas naquilo que imaginam e que treinam e que repetem, com canções e com danças, aquilo ficam, sem eu querer ofender a ninguém, louco. Uma loucura localizada, se chama paranoia. Tudo o que eles imaginam com o Santo Daime, imaginam que é uma revelação, que é verdade. Então imagine a imaginação dessas pessoas, e um dia, e outro dia, e outro dia. Nós estivemos lá no Acre, e eram até pessoas muito simpáticas e tal. Quando se entrava nesse tema, completamente loucos. Paranoia, uma loucura localizada. Mas alguém chegou a matar alguém nesse ritual lá na Amazônia ou não? Ficou todo mundo tranquilo? Depende se lhe ocorre. Tenho aqui também a fotografia de Carlos Eduardo Sunfeld Nunes, assassino confesso do cartunista Glauco, que era do Santo Daime, e do seu filho Raoni, que também era do Santo Daime, porque as alucinações que eles têm ao beber, o que imaginam é alucinação e o tomam como se fosse uma revelação. Então, este foi tomando. É perigosíssimo. Em pessoas normais, Santo Daime uma vez, ou seja, essa erva, não? Tomada uma vez, é a folha de agacha, ou de chacrona, tem muitos nomes, ou masca, e estão aí o santo cipó. E a ayahuasca, cipó dos espíritos, que em quechua se chama assim, a língua dos índios peruanos, a ayahuasca, eles tomam isso, bebem isso, uma droga, e então vão sugestionando-se, ficando loucos. Uma pessoa que tenha uma mínima tendência à esquizofrenia, porque o pai, alguém, herdou uma mínima tendência, nunca vai ser esquizofrênico, mas tomando o Santo Daime, esse suco, desencadeia a esquizofrenia. Outra pessoa tem problemas psicológicos, sentimentais, e tomando essa droga, esses problemas psicológicos se fazem graves. E então ele tem um pouco de sentimento, ressentimento contra... e o mata, porque fica louco. É verdade que aqui no Brasil, em 1987, se declarou que a ayahuasca, chacrona, este Santo Daime, foi retirada da lista das drogas por motivos religiosos.
Iso podía entenderse como dicendo, non, é exercicio dunha religión, ou podía entenderse que aqueles que atiraron estaban convencidos de que iso era unha religión. Que religión, en que nada, é unha locura. Macumba, umbanda, catolicismo, todos son deuses. Deus só pode ter revelado unha verdade, unha religión. E existen hoxe 56.000 religións e continua habendo máis. Deus só pode ter revelado unha, diferentes, contradictorias. Entón, son religións inventadas. E inventadas, como o Santo Daime e outros nomes, é simplesmente loucura. Então, Padre Quevedo, se esse chá Santo Daime é um alucinógeno poderoso, eu fico imaginando o que é de deuses que a galera vai inventar, né, no meio da floresta amazônica, que eles vão tomar isso, vão amplificar, sabe lá, o que eles vão ver, e vão ver duende, vão ver fadas, vão ver besouro voador, vão ver Homero num carvalho, vão ver, enfim, vai ser uma doideira então. Pois é, por exemplo... E agora, mas parece que o perigo... que virou lei agora, tá liberado, né, igual o senhor tá falando agora. Só na capa da Isto É, me parece, tá liberado. Liberado legalmente, mas é gravíssimo. É pior que o cigarro, pior que o álcool. E uma vez drogado, cria um hábito, como o álcool, como os barbitúricos e como o Santo Daime. E uma vez drogado, vai ser sempre drogado. Não é nada fácil vencer essas drogas. Então, facilmente levam a loucura. Este Cadu, bueno, respecto de Glauco e tal, a droga tem dimetiltriptamina, DMT. Essa droga influi muito no cérebro e por isso qualquer sentimento se exagera, é lei. E de aí chegan a todas esas coisas, como por exemplo o Cadu, que se achaba a reencarnación de Jesus Cristo. E en outra oportunidade, testemunhas, o viron adorando, depois de ter tomado a droga, adorando, a pesar de unha chuva tremenda, plantas, porque eran deuses reencarnados en plantas. É dizer, é unha sarta de loucuras e mesmo a persoas normais, alguma que outra vez, mas se ten unha mínima tendencia a coisa complica. E se é frecuente, unha vez dependente do álcool ou do cigarro ou da droga que for, sempre dependente. E é praticamente impossível curá-los. Quer dizer que loucura maior, então, Claro. no qual o senhor está nos dizendo é o poder público que liberou. Claro. Porque como é que você vai fazer? De repente essa garotada vai para esses determinados locais dizendo que vai ter uma experiência espiritual e saem tocando fogo, achando que é Nero na cidade inteira, na Amazônia, na floresta amazônica. Quem que segura isso? Os que libertaron non consideraron como droga, mas están contra o consenso dos verdadeiros cientistas. Ten habido pesquisas internacionais e é geral, é consenso, é droga. E droga, en casos especiais, por emotividade ou por frecuencia, pior que o LSD, peor que a maconha e que leva mesmo a loucura. E son doenzas incuráveis. Uma vez dependente disso, sempre dependente, e imaginen cada vez máis loucos, cada vez máis loucos. Repito, en outros temas, como vimos lá no Acre, eran simpáticos, agradáveis, mas enquanto tomaban aquilo, ou se falaba de aquilo, aí estaban máis do que hipnotizados, estaban drogados, fanáticos, loucos. E se se les provoca, a coisa pode ser Uma experiência, muito grave. Padre Quevedo, uma experiência concreta que aconteceu nos Estados Unidos em 1969, que foi o festival musical de Woodstock, onde a garotada deve ter achado uns cogumelos lá em algum lugar, deve ter feito um chazinho e a gente viu o que aconteceu, né? E não quer dizer, bom, a pessoa sai totalmente fora do ar, né? Uma vez e sai fora do ar. Imagine outra vez e outra vez e outra vez, porque o Santo Daime é contínuo e o consideran como uma religião, com um sincretismo espantoso. O primeiro fundador foi o mestre Sebastián.
vean a cruz que ten diante e o terço que ten diante dele e están como se estivesen facendo un culto religioso católico e un bandista e tudo máis. Mais sincretismo, o ceremonial, vean acima do mestre, a imagen de Jesus Cristo, o rostro de Jesus Cristo, e detrás ten unha cruz e imagens de santos, mas tamén umbanda, macumba, as plantas son deuses, eles son reencarnações do que se les ocorra, é unha loucura tremenda e un sincretismo horroroso. Aí vemos a persoas que nos conversamos tomando esa bebida, beben, unha vez a unha persoa normal, tudo bom, mas unha vez e outra vez e outra vez, e a beben cantando himnos para a salvación deles. Cantan himnos que eles chaman para a salvación. Cantan a Jesús, cantan a Nosa Señora, e já misturan, cantan a Estrela de David, que nem saben o que é, cantos de umbanda, aos espíritus da selva tamén cantan, que se chaman potestades, é dizer, as forzas da natureza as converteron en deuses. É unha coisa, e aliás en grupo, vimos que era un grupo, non? En grupo, cantando, que iso leva a un condicionamento, Já dá um outro estoque. e en grupos, o perigo do grupo é tremendo. Convencer a unha persoa isolada é meio difícil, porque ela raciocina, mas en grupos grandes, a multidão, é muito máis fácil convencer a multidão do que a uma, duas pessoas. Porque há um contágio psíquico, até parapsicológico, se chama hiperestesia indirecta do pensamento. Então um fica emocionado e se contagiam todos. Vean, por exemplo, com perdão, pastores carismáticos, pastores evangélicos. Por que vocês, se dicen que curan, dicen que todas as doenças se deben aos demonios, por que non curan aos que están nos hospitais? Por que non curan aos que están nas súas casas? Mas en grupo, e o pastor, que foi treinado a convencer, a hipnotizar, unha, dúas señoras se sugestionan, depois 4 ou 5 queren expulsar un demonio e no final ten centenas de endemoniados. Ese contagio dos grupos é gravísimo, perigosísimo, prohibido por lei, além de exercicio ilegal da medicina, provocar unha hipnose. A hipnose de palco está prohibido pela UNESCO, pela Sociedade Internacional de Hipnose Médica. Sou profesor de hipnose médica para os médicos, para os odontólogos, etc. E por Pío XII, nem como padre, nem como cientista, posso aceitar que se hipnotice en público. E iso é o que facen con esas danzas, con eses cantos, e en grupo, muito pior. Perigosísimo. E o Ricardo aqui de São Paulo está perguntando para o Padre Quevedo. Padre Quevedo, por que a parapsicologia se coloca como absoluta? Ele acredita sim que deve ter fenômenos aí que são adventos de demônios, coisa e tal. Ele acredita nisso. O que o senhor tem para dizer para o Ricardo sobre antes que os demônios voltem? Você acha que são os demônios, porque muita gente acredita nisso e tal. Outros acreditam que uma larva astral, um gênio, uma Mahatma, uma pomba gira, a gosto do consumidor. 56.000 interpretações disto. E então, o que é a parapsicologia? A parapsicologia não acha. A parapsicologia é o conjunto dos ramos da ciência que estuda o incomum, o misterioso. E então, físico, químico, psicólogo, psiquiatra, o conjunto dos ramos da ciência para estudar o incomum. Então, você acha que são os demônios. Outros acham que uma fada, uma ondina, uma salamandra, larva astral, repito, a gosto do consumidor. Mas achar não é saber. Há que estudar e com argumentos. Isso é o que a parapsicologia faz. E os demônios, todos aposentados, não fazem nada
Sempre que falo disto e coloco as mãos e peço a todos os pastores que dicen que mandan nos demonios, a todos os de Umbanda, Candomblé, que dicen que facen feitiços con ayuda de espíritus maus, por favor, estou pedindo de mãos juntos, lancem todos contra mim, por favor. Meu, Padre Quevedo, então, e a pessoa que usar o Santo Daime, esse chá alucinógeno, né, os neurônios, se recompõem os neurônios ou não? Também os neurônios vão junto para o espaço com a loucura do cidadão? Olha, essa dimetiltritamina, DMT, é um princípio ativo que está nessa beberagem, nesse Santo Daime, e foi demonstrado muitas vezes que o que provoca faz umas misturas no cérebro e cada vez mais, por isso incurável. Uma vez, tudo bom, mas com frequência incurável, hipnotizado, as massas e essas canções que são uma espécie de hipnotismo e ainda a droga é uma fábrica de loucos incuráveis, localizados, paranoia, em outras coisas podem estar. Então, mas desde o século XVI, com o descobrimento do Brasil, esse sincretismo religioso se perpetuou, né? Se perpetuou igual. Então, quer dizer, é que misturaram tudo mesmo, virou uma... Lamentável, lamentável. Tudo aquilo que não sabem explicar, porque a física não estudou, que estuda o comum, não o incomum, a química não estudou, porque é repetível à vontade, até as nossas universidades, quando se fala de todos estes fenómenos, não, isso não é ciência. Como que não é ciência? Ciência é o estudo da realidade, comum ou incomum. É mais fácil no comum, repete à vontade, toca, corta com um microtomo, mas a realidade pode ser incomum, invisível, intangível. E então a ciência, como não sabia explicá-lo, preferiu negá-lo. E os que, como que não? Uma casa mal assombrada não existe, dizem as universidades, menos as que tenham parapsicologia. Como que não? Eu vivi lá, eu vi pedras entrando através do muro, eu vi objetos se movimentando, telecinesia, eu vi luzes especiais, fotogênese, eu vi vozes, psicofonia. São fenômenos parapsicológicos que surgem do inconsciente. Mas como não o explicam, e outro diz que é o demônio, e outro diz que não explica, quem não sabe inventa uma explicação. Tudo que é incomum vai interpretado religiosamente. Mas, repito, religião é doutrina sobrenatural inobservável revelada por Deus. Deus não pode ter revelado nem sequer duas religiões diferentes, contraditórias, muito menos 56.000. Então, Deus revelou uma doutrina e a assinou com milagrosos, que também pertence à parapsicologia. Este careca que fala com vocês escreveu 7 livros sobre os milagres, só católicos. Judaicos antigos, até 2, 3 séculos antes de Cristo, depois só católicos. Desculpem luteranos, anglicanos, presbiterianos, é muito que nos une. Mas vocês não têm curas de leprosos, não têm devolver pernas cortadas e enterradas como a Pierre Jacques Derrida, não têm revitalizações de mortos, e os católicos, etc. Os católicos temos milhões de milagres que a ciência não se interessa e então o povo não os conhece e para qualquer fenomeninho parapsicológico, milagre. Que milagre? Bobagem que a parapsicologia conhece muito bem e é mínima, não vai comparar com o milagre que é enormemente superior. Então, como não sabem explicar, qualquer bobagem é milagre. De tipo religioso, inventam uma nova religião, tantas religiões, qualquer bobagem é milagre, estão fazendo do milagre, que é fantástico, uma bobagem. Essa é a pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor acredita que na reforma do século XVI, Martinho Lutero tomou o Santo Daime? Não tomou o Santo Daime, mas Martinho Lutero era padre, era religioso. Acontece que ele não tinha vocação. Ele sofreu, quando jovem, uma tempestade e os raios e tal. E então se apavorou, nós diríamos passageira, e jurou que se salvava, se faria frade.
Isso é fugir da realidade, não é querer dedicar-se a Deus, etc. E então, sofreu e escrupuloso, porque ele era um mulherengo e se casou com uma freira que trabalhava com ele. E tinha suas tentações, mas como era padre, então tinha muitos escrúpulos, e então se drogava, não com Santo Daime, mas com álcool e com coisas. Terminou, e desculpem-me os luteranos, vocês podem ser muito bons, e a doutrina luterana e a doutrina católica é quase a mesma, mas Lutero terminou louco. E o Rogério Tigrinho está perguntando, o senhor acha que o Henri Cristo tomou o Santo Daime? O Henri Cristo, eu chamo ele de Henri Crista. Henri, por Henrique V, perdão, da Inglaterra, que se autonomeou Papa. Ele era o Papa. Henri Crista, em vez de Cristo, porque muita crista dizer que ele é Cristo. Então, seria loucura? Não. Conheço muito bem a Henri Crista. E talvez não tenha culpa. Uma pessoa hipnotizada, fanatizada, talvez não tenha culpa. Mas, objetivamente, é sem vergonha. Porque ele sabe que está mentindo. E tem uma quantidade de moças lindas, escolhidas, que o revelam, o adoram como se fosse Cristo. E ele dorme cada dia com uma. E ele ganha em Curitiba, que o conhecem muito bem. Ninguém se atreve a falar mais dele, porque os jornalistas, etc., que conhecem tudo isto, porque ele tem um poder enorme, riquíssimo. Só o padre Quevedo, à distância, e não em Curitiba, se atreve a desafiá-lo. Uma vez em televisão, muitos dos que estão vendo serão testemunhas. Eu lhe perguntei, mas você é Cristo? Claro! Então você tem os poderes de Cristo? Claro! Pois eu te dou $10.000, que não os tenho, mas eu que aposto, se me dobras este dedo. Ânimo! Dobra-me este dedo! Se fizesse a outra pessoa sugestionável, talvez sugestionaria e dobraria. Mas eu sou professor de hipnose médica, a mim não me sugestiona. Como tentou Uri Geller, tentou me hipnotizar, e eu desafiei, te dou $10.000 e me hipnotizas. Padre Quevedo, o Alain do Sempre Tricolor pergunta para o senhor, Padre Quevedo, mito, pergunta ao senhor, é São Paulino? Abraços da galera do Sempre Tricolor. São Paulo é a religião que faz bem. O senhor é São Paulino? Bom, religião não. A religião de São Paulo apostolou, sim, a Igreja Católica. Mas eu digo, brincando, não estou insultando a ninguém. Toda pessoa culta e inteligente é fanático do São Paulo, como eu. Aê, Padre Quevedo! E o Maurício Carlos pergunta, o que o senhor acha do Chico Xavier? Ouvi dizer que o senhor detesta ele. Chico Xavier era um homem muito bom. E eu admirava muito como bom, como caritativo. Porém, o conheço muito bem a ele e a toda a sua família. Ninguém de sua família acreditava nele. Ele tinha uma tendência, e comprovada pelos psiquiatras e com eletroencefalograma, etc., tinha uma tendência à loucura. E tinha surtos de loucura. Então a sua família o afastava muito e ele se refugiou na leitura, desde criança. Ler, ler, ler. Andar se aprende andando e a escrever se aprende lendo e escrevendo. Isso é o que fez ele toda a vida. Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Já de jovencinho, até compunha algumas poesias e tal, mas não pensava que eram os mortos, claro. Sabia que era ele. Mas pouco a pouco, essa habilidade de escrever, que o seu sobrinho, Amaury Pena, era melhor do que ele. E com ele, lendo e escrevendo, Chico Xavier e a campanha que dos alrededores que exploravam ao bom Chico Xavier, homem bom, honesto, e disseram que Amaury Pena ia ser o sucessor de Chico Xavier. E Chico Xavier também queria, mas Amaury Pena sabia para a psicologia. E em Uberaba e em Uberlândia
publicou nos jornais que non tiña nada que ver con os espíritus dos mortos, sino que era o que ele treinaba, e treinaba, e treinaba, lendo e escrevendo. Além do máis, o espírito guía, vamos chamalo así, o espírito guía de Chico Xavier, o principal, sería Emmanuel, dicía ele, senador romano dos tempos de Cristo. A palabra Emmanuel non existe. Emmanuel, Rafael, Gabriel, Miguel, mas ele, homem que lia moito, mas só en portugués, non coñecía nenhuma outra lingua, todos os espíritus dos mortos non sabían nada máis que portugués. E entón ele dicía que ouviu que os latinos nunca carregan o aceito tónico na última sílaba. Entón non é Emmanuel, inventou Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Cuidado, ele non tiña culpa, era viruta. E entón, mas muito bom, muito honesto e muito caritativo. Senador romano dos tempos de Cristo. Emmanuel significa Deus connosco. É un nome que se daba a Cristo. Nos tempos de Cristo, o cristianismo non tiña chegado a Roma. E como que un senador romano dos tempos de Cristo podría chamarse Emmanuel ou Emmanuel? Alén do máis, se fose un senador romano dos tempos de Cristo, eu desafiei moitas veces, con cariño, non contra ele, que o estimaba moito, e ele tamén a min, senón aos que ele enganaba sin querer. Se fose Emmanuel, tería que saber latín. Falei en latín con Emmanuel, con Chico Xavier, non entendeu unha palabra. E cando que un senador romano dos tempos de Cristo aprendeu portugués, que en portugués había naquela época, que é unha lingua derivada do latín. E assim iríamos. E o espiritismo, então, Padre Quevedo? O espiritismo. O senhor não acredita, então, de fato, no espiritismo? O espiritismo para o senhor é uma... Não acredito no espiritismo. Bobagem. Tenho certeza de que o espiritismo... Bom, é um tema muito amplo que até que seria bom uma vez... Claro. Deixa eu dar um toque aqui. Uma vez por mês, Padre Quevedo aqui na Just TV, no programa Loucuras do Alexandrelli, Padre Quevedo explica. Sim, senhor. Bom, então estávamos falando do espiritismo, né? Do espiritismo. O espiritismo foi fundado por Allan Kardec. Hipólito León de Nisal-Rivel, ele se disfarçou de Allan Kardec porque dizia que ele tinha sido un monge druida. E claro, entón por que non falaba no druismo, na lingua dos druidas? Se ten descoberto en Stonehenge, por exemplo, construções dos antigos druidas, dos monges druidas daquela época. Mas os cientistas ten dúbidas, perguntaban a Allan Kardec, druida, non entendía nada, non resolvía nada. Mas Allan Kardec pertencía a unha seita masónica que non existe máis, que se chamaba Hermetic Brotherhood of Luxor. Unha seita masónica para combater o catolicismo. Isto é o que Allan Kardec, ele non dice nunca que tivese revelações dos espíritus, non. Ele pegaba aos dos outros, especialmente Camilo Flammarion, que era seu medium. Depois Camilo Flammarion recoñeceu que tudo era falso, que non eran os espíritus dos mortos, e ele recollía de Camilo Flammarion, de Eleonora Piper, de grandes psíquicos que quase todos depois rejeitaron o espiritismo, e estudando e sendo estudadas, e ele non recebía nada. Ele foi o codificador muito inteligente. Pegaba o que lhe interessava, excluía o outro. Aí nasceu o espiritismo. E depois Chico Xavier e Eusapia Paladino, que tamén abandonou o espiritismo, non tiña facultades parapsicológicas, non sabía explicar e pensaba que era naquele ambiente de tanto espiritismo que eran os espíritus dos mortos. Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, o maior psíquico, isto é dizer, o maior manifestante de toda clase de fenómenos parapsicológicos. Espiritismo, espiritismo, espiritismo. Mas recoñeceu que non, que eran facultades deles, e se retractou. Tanto Eusapia Paladino, como Daniel Douglas Home, como os mellores
foram estudaram, lançaram o espiritismo com uma solene errada, bobagem, e se fizeram católicos e praticaram o catolicismo, católicos praticantes até a morte. A porta. Então, Padre Quevedo, eu fico perguntando o seguinte, tem tanta gente que acredita nessas coisas, né? Por que a razão é tão difícil de entrar na cachola dessa turma, hein? E não só isso, né? Aqui tem muita gente mandando mensagem. Marcela Rodrigues, do Rio de Janeiro. Adoro suas opiniões. Beijão pro Padre Quevedo. Esse aqui mandou um palavrão, mas é legal. Esse programa é um programa democrático, pode mandar palavrão. Só que aí a gente também é democrático de colocar ou não no ar o palavrão. Aí a Juliana, né? Padre, você acredita em espírito? Você acredita em espírito? Tem algum espírito, por exemplo, católico, cristão? Olha, o espiritismo não tem base nenhuma, porque não há espíritos. A alma humana, espiritual, com corpo. Somos uma unidade. Quando os espíritas coitados dizem que os pais e mães geram um corpo, e o espírito vem de outra vida, de outra pessoa, uma reencarnação, que absurdo. De um coelho nasce um coelhinho, na mesma natureza coelhil que seus progenitores. De um cavalo, um cavalinho. De uma rosa, uma roseirinha. Onde que estes acham, não sabem, então inventam, acham que os seres humanos não geram um ser humano, corpo, alma, espírito, matéria, senão só o corpo e a alma vêm de outro lugar. Não existem espíritos de mortos. É verdade que o povo católico, e até não tão povo, mas o teólogo que fala de doutrina sobrenatural inobservável, interpretação de fatos, pertence à ciência. E a ciência que estuda o incomum é a parapsicologia, o conjunto. Dizer que com a morte a alma se separa, queridos teólogos, isso é, do ponto de vista teológico, herético. No primeiro concílio ecumênico da história, o concílio de Nicea, já se definia que a alma sem corpo não existe. Não existe. Existe alma com corpo burdo, como explicava muito bem São Paulo. Corpo burdo e corpo ressuscitado. À medida que vamos deixando um corpo, ponem essa comparação, escuro, burdo, perecível, mortal, nessa proporção vamos ressuscitando a mesma alma com um corpo claro, ágil, sutil, impassível, imortal. Na vida, demoramos 7 anos em trocar a energia dos ossos. E tudo troca, não? Estou falando, estou gritando, estou me mexendo. Emissão de energia motora, sonora, térmica. A energia é um resultado da matéria. E desprendendo energia, e recupero essa energia com a respiração, com a alimentação. Vamos trocando. Os ossos demoram 7 anos, outras coisas muito rapidamente. Hoje eu não tenho nada, absolutamente nada, do que formava meu corpo, ou o seu, 7 anos atrás. Ou 1 ano atrás, prescindindo dos ossos. E na morte é a mesma coisa. Não se assustem. Todos nós vamos ser enterrados muito mais vivos do que mortos. Minutos depois da morte clínica, o cérebro apaga. Mas a vida citoplasmática, se podem fazer transplantes de coração, até morrermos completamente, se não prendemos fogo, aí ajudamos a natureza a morrer e a ressuscitar, se não prendemos fogo, o corpo vai morrendo, morrendo, morrendo. Quando morrer de tudo, já passaram um termo meio 21 dias. Somos enterrados completamente inconscientes, o cérebro apaga, mas tem vida citoplasmática, tem raios de Gurdjieff no cérebro, crescem transformam as células. E nos primeiros dias se podem fazer transplantes porque está muitíssimo mais vivo do que morrendo. 8 dias depois, já está mais ressuscitado do que morrendo. Diríamos, já está mais no além do que no aquém. Mas corpo-alma material e corpo-alma espiritualizado, até 8 dias.
já está mais no além do que no aquém, do além para o aquém, espíritas, do além para o aquém não volta ninguém. Palavra de Yahvé. Há milhões de milagres, de revitalizações, Padre Quevedo. até 5, 6, 7, como máximo 8 dias. Depois, nem Deus revitaliza uma pessoa que está já mais no além do que no aquém, porque do além para o aquém não volta ninguém. E tem aqui o Vladimir Juquitiba. Um abraço para você e força aí. E olha, tem um monte de gente mandando pergunta aqui, o Padre Quevedo, que isso prova que realmente o senhor é um fenômeno. O senhor é um fenômeno. Mas o senhor existe. Um fenômeno de carequice. O senhor existe. E para fechar, eu queria só que o senhor, porque a gente vai fazer vários programas, né? Eu quero falar até antes que os demônios voltem, que é uma obra clássica do senhor. O Padre Antonello, né? O Padre Antonello, ele passa com o crucifixo e as pessoas caem tomadas pelo Espírito Santo. Que fenômeno é esse? Padre Antonello, já me deve ter ouvido alguma vez. Isso que você afirma é blasfêmia, é um insulto a Deus e ateísmo, heresia. Dizer que Deus prejudica um organismo, então ele cai. Isso é blasfêmia. Isso é... E cai porque Deus causa o mal. Não, Deus permite o mal, mas não o causa. É que então Deus permite, porque permite enganando para indicar, como dizem, o Espírito, as vozes do Espírito Santo. O Espírito Santo tem voz, e tão variável, que nem xenoglosia é glossulalia, e cai, repouso no Espírito. Que é isso? Não é que então Deus engana. Isso é um insulto a Deus, blasfêmia. Padre, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é muito honesto, mas não esqueça que está mandado por Roma, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que ninguém se ordene de sacerdote, nem seja catequista, nem agente de pastoral, sem estudar para a psicologia. Porque como teólogo fala de doutrina sobrenatural inobservável. Se antes a parapsicologia demonstrou que foi revelada e assinada por verdadeiros milagres e não inventadas, como tantas outras. Então o teólogo que se mete a dizer é o demônio, é um Espírito Santo e tal, vai estudar. Fale de doutrina sobrenatural inobservável. Padre Quevedo, nosso tempo é muito curto, o pessoal da técnica está pulando, eu quero agradecer profundamente ao senhor. Até a próxima. Se Deus quiser.